Todos nós passamos por crises existenciais. E eu vou contar hoje a história de dois irmãos que também passaram por crises existenciais, Esaú e Jacó. Diz assim, Gênesis 25, vou ler só 2 capítulos e depois vou explicar a história. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no ventre da mãe desses filhos. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca nos deu a luz. Essa é a história de dois irmãos, Esaú e Jacó, que nasceram então no mesmo dia e um puxando o calcanhar do outro. Jacó puxava o calcanhar de Esaú. Vamos orar. Jesus amado, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Tu não precisas de ajuda do homem para curar e para libertar, porque tu és onipotente, Senhor. Mostra o teu poder e a tua misericórdia ao teu povo, Senhor. Fala aos nossos corações. Estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Amém. À medida que o tempo vai passando, todos nós, sem exceção, passamos por crises existenciais. Há perguntas que todo ser humano faz a si próprio. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus e cada um de nós é único. Não há outro igual a mim, não há outro igual a você. Em nenhum lugar do mundo, nossas impressões digitais são a prova disso. Não há nenhuma igual. Deus criou cada um de nós diferentes um do outro. E nós somos mais de, hoje em dia, 8 bilhões de pessoas em todo o mundo. E a sua impressão digital é única. Isso não é maravilhoso? Mas isso significa que você e eu somos originais, únicos. Deus soprou no barro, como diz a palavra de Deus, e nos criou. Eu e você saímos de dentro de Deus, se você for pensar bem. Você é a imagem de Deus. Deus usou 2 matérias-primas para nos fazer, o barro e o sopro divino. Mas todos nós temos os nossos vales. Hoje vamos falar sobre o único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. Nós acabamos de ler na Bíblia sobre os acontecimentos na vida de um homem que tentou superar as suas crises na vida. As crises da vida se resumem a 3 perguntas. Quem sou eu? Por que estou aqui? Ou aquela velha clássica, o que é que eu estou fazendo aqui, não é? E o que vai ser de mim no futuro? Todos nós nos perguntamos isso porque começamos a pensar no dia de amanhã, quando na verdade não deveríamos. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, mas o ser humano não pensa assim. Então ele tenta fazer todo o possível para se resguardar do dia de amanhã. Hoje nós vamos olhar para a vida de Jacó. Vemos que ele teve um irmão gêmeo e quando viram que ele puxava o calcanhar do irmão, para que o irmão não saísse primeiro, o que não aconteceu, porque Esaú nasceu primeiro, aí colocaram o nome dele de Jacó. Jacó significa aquele que passa por cima, enganador, suplantador ou desonesto. Tudo isso porque o que nascia primeiro, o primogênito, herdava tudo. Mas o que é um bebê? O que é que um bebê dentro do ventre da mãe sabe da vida ou do direito de primogenitura? Nada. Mas simplesmente porque ele nasceu com o calcanhar do irmão preso à sua mão, então imaginaram que ele queria sair primeiro do que o irmão para ter o direito de primogenitura. As pessoas davam o nome da criança baseado em um acontecimento ligado ao nascimento da criança, ou então a alguma característica específica da criança, como foi o caso de Esaú.
Esaú, que era peludo, e o irmão de Jacó, que era peludo, e por isso seu nome era Esaú. O que significa? Viril, peludo, mas Jacó era liso, Jacó não tinha pelos. Para o judeu, nascer homem era muito importante, e eles se orgulhavam disso. Eles agradeciam a Deus por terem nascido homens. A mulher só tinha valor se ela podia gerar filhos. Se ela fosse estéril, ela não tinha grande valor na sociedade. Mas além do menino ter nascido nessas circunstâncias, ele não tinha traços típicos de um macho. Um homem peludo, viril, ao contrário de Esaú, seu irmão. Aí eu imagino que quando chegava em casa, perguntava pelos filhos. O pai chamava o primogênito. Vem cá, Esaú, que significa viril, macho, e depois chamava o mais novo. Vem cá, Jacó, que significa enganador. A autoestima de Jacó foi implodindo dentro dele. E ele cresceu com alguns problemas, com alguns traumas. E já na infância, ele teve uma crise de identidade. Ele viu o pai aplaudir o outro, que era caçador. Esaú se transformou num caçador. Peludo e tinha fama de ser viril. Qual é o homem que não gosta de ter essa fama, né? De machão, viril. E a Bíblia diz que o pai amava mais o primogênito, que era Esaú, do que a Jacó. Em Gênesis 25, 27 e 28 diz assim: cresceram os dois meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, que era mãe, amava Jacó. Essa história é tão antiga, mas é também tão atual. Tem gente que não consegue superar as crises da vida. Se pai e mãe soubessem a autoridade daquilo que sai dos seus lábios, eles pensariam antes de falar qualquer coisa ruim para os seus filhos. Tem gente que não consegue sair de dentro desse buraco, que são as palavras lançadas sobre a sua vida. O que tem de gente que é introvertida, se sente pequenina, se sente sempre o último e nem sequer sonha, porque na infância ou na adolescência ouviu palavras de maldição ou então foi desprezado pelos pais. As pessoas chamavam aquele homem de Jacó, que significa enganador, mas ele não estava fadado a ser um enganador, porque o projeto de vida de Jacó não tinha nascido aqui na terra. O projeto de vida de Jacó tinha nascido nos céus. Quem tinha projetado toda a trajetória de Jacó não era o pai nem a mãe, era o próprio Deus. E você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é atribulado, não é vagabundo, não é um fraco, não é um burro. Você não é nada dos apelidos pejorativos que as pessoas chamam ou chamaram você um dia. Você é aquilo que Deus escolheu para você ser. E a Bíblia diz que Deus tem um bom futuro para nós. Muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos, não enxergamos esse futuro e então nos tornamos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Mas isso não é verdade. Pegue aquilo tudo de ruim e jogue fora. E a partir de hoje você precisa aprender o que você é de verdade. Você e eu somos aquilo que Deus vai fazer de nós. Vai fazer de mim ou de você. Eu imagino Jacó quando foi para a escola. Ele respondia a chamada. Chamava o irmão Esaú, peludo, viril. Aí chamava Jacó, enganador, desonesto. Eu imagino o olhar das pessoas. Não há nada pior na vida do que você ser discriminado por sua condição social, paz e graça. Pode ficar à vontade. Não há nada pior na vida do que você ser discriminado por sua condição social, por sua condição financeira, pela cor da sua pele, pela idade que você tem, pela família a qual você pertence, ou então pelo seu físico. Porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é.
Você é um projeto de Deus e Deus não errou quando te escolheu. Mas o inimigo sempre procura inculcar nas pessoas o sentimento de inferioridade. O diabo só sabe nos acusar porque ele só conhece o nosso passado. Então ele vive nos acusando por aquilo que nós fizemos no passado e também por algumas coisas no presente. Mas Deus enxerga o meu e o seu futuro. Sabe por que é que você veio aqui hoje? Por que você está nos ouvindo pela internet? Porque Deus enxerga o seu futuro. Deus não desistiu de você, porque Ele sabe que você não é aquilo nem que você pensa que é e nem que as pessoas dizem de você. Nas mãos de Deus você é o que Ele quer que você seja. E o plano dele para mim e para você é um plano para ser um vencedor. Por várias vezes Deus mudou o nome de personagens bíblicos. Quem põe apelido é sempre o inimigo, que usa as nossas fraquezas morais, as nossas imperfeições físicas, usa também as pessoas para nos envergonhar. Mas Deus age de forma diferente. Pense nisso. Você já viu alguém com o apelido de vencedor? Perfeito? Sem defeito? Carinhoso? Não. Jesus chamou certo homem e perguntou o nome dele. Ele disse: meu nome é Simão, que significa volúvel, impulsivo, impetuoso e medroso. Então Jesus olhou para ele e disse: daqui para frente, seu nome será Pedro, que significa firme, prudente, comedido, corajoso. E em Mateus 16, 13 a 19, nos mostra que Jesus sabe quem somos e no que Ele quer nos transformar, guiados pelo seu Espírito. Antes de ser transformados por Jesus, Pedro era inconstante e não conseguiu aceitar o fato de que Jesus deveria morrer. Ele não teve fé. Ele não teve fé para andar por sobre o mar e aí afundou. Ele feriu a orelha do Malcos, o servo do sumo sacerdote, quando Jesus foi preso. Ele afirmou sem pensar que preferia morrer a negar a Jesus e em seguida ele negou a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Depois de convertido, Pedro foi usado por Deus para curar o coxo, para curar os enfermos em geral, e muitos se deitavam nas ruas quando Pedro passava, para que a sombra de Pedro se projetasse neles e eles fossem curados. Ele foi usado para ressuscitar Dorcas, foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o mestre dele morreu. Você está preparado para receber uma nova identidade de Deus hoje? Deus quer nos mudar. Deus quer nos dar uma nova identidade. O que você quer que conste nela? Quais são os dados que você quer fazer constar na sua nova carteira de identidade? Na nossa carteira de identidade, se você olhar para ela agora, você vai ver, exemplo, a sua naturalidade, às vezes tem a estatura. O que é que você quer? Na nossa carteira de identidade tem várias coisas escritas que nos identificam. Tem inclusive uma foto, tem um número, o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe. O que é que você quer fazer constar na sua carteira de identidade espiritual? Lá vai ter a sua estatura. O que Deus quer de nós é a estatura de varão perfeito. Vai ter o seu novo nome, cidadão do céu. E no seu novo nome também vai estar escrito que você é mais do que vencedor. Deus não chama ninguém por apelido. Ele diz: eu te chamo pelo teu nome, porque tu és meu. Não aceite os nomes que te dão. Jesus tem um novo nome para você, e o novo nome que Ele nos dá não é de perdedor e nem põe em evidência nenhuma das nossas fraquezas. Também não coloca em evidência nenhum dos nossos erros do passado. Ele tem nome de vencedor. O inimigo deve ficar com muita raiva, porque quando Deus troca o seu nome, Ele o escreve na sua testa.
O novo nome que Deus te dá está sempre ligado àquilo que Ele vai fazer de você um vencedor. O meu nome é Mara, que significa tristeza e amargura. Mas um dia, Jesus entrou na minha vida e mudou o meu nome. E as pessoas me conhecem. A marca registrada da minha vida não é nem tristeza e nem amargura, é alegria. Os meus sobrinhos dizem que eu sou uma festa ambulante. Então, Deus, quando entra na sua vida, Ele transforma tudo. Ele te dá um outro nome. Ele muda a sua personalidade por completo. E aí você conhece aquela vida que Jesus disse que veio para nos dar. Ele disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então não importam as circunstâncias, não importam os problemas pelos quais você está passando, mas você tem esperança de que Deus vai transformar tudo aquilo em algo novo e diferente, como Deus fez na minha vida. Quando eu vim para Jesus, eu vim com uma família destroçada. Eu vim para Jesus para pedir a Ele que unisse meu pai e minha mãe. Eu vim para Jesus para pedir a Ele que Ele tirasse uma angústia que tinha dentro de mim, uma tristeza que eu não sabia nem de onde vinha. E Ele entrou e Ele transformou todas as coisas. E quem me conhece bem sabe que essas coisas fazem parte do meu passado. O novo nome que Deus nos dá está sempre ligado àquilo que Ele vai fazer de mim e de você. Mas esses fatos na vida de Jacó acabaram com ele e passavam o tempo todo pensando em ser o irmão. Como o pai amava o irmão, como o pai admirava o irmão, Jacó cresceu e se tornou um adulto querendo ser o irmão. Ele queria ser como o irmão para ser amado pelo pai como o irmão era. E isso gerou nele um sentimento de dor muito grande, que fez com que ele se tornasse aquilo que as pessoas diziam que ele era. Eu e você não somos o que as pessoas falaram de nós. O problema da pessoa que dá ouvidos a tudo que os outros falam é que ela anda pela cabeça dos outros. Não podemos falar ou viver aquilo que os outros dizem que nós somos ou seremos. Eu também um dia sonhei em ser meu irmão, porque o meu irmão é o caçula e o único homem. Nós somos só 2 da minha mãe, mas tem mais uma irmã. Ele sempre foi o mais amado dos 3, sempre foi o preferido, e um dia eu também quis ser como meu irmão. Mas com o passar do tempo, Deus me mostrou que Ele não queria 2 Gilsons. Ele queria uma Mara e um Gilson na vida dele. Mas voltando a Jacó, aquilo deixou Jacó tão oprimido por causa do primeiro nome, e ele era Jacó porque os outros o chamavam assim. Mas o sonho dele era ser Esaú, vigoroso, viril, porque Esaú era amado por seu pai, e o seu nome o enaltecia. Jacó tinha autoestima tão baixa que ele passava a vida pensando e sonhando em ser Esaú. O pai estava cego e velho, então pediu que o filho mais velho, Esaú, fizesse um guisado para ele, que Isaac o abençoasse, para que Isaac o abençoasse o pai. Foi aí que Jacó, o filho mais novo, chamado enganador, resolveu, apesar de relutar, aceitar o plano da mãe e tomar o lugar do irmão. E dessa forma, satisfazer o desejo dele, que sonhava em ser Esaú. Olhem o que o pai Isaac falou quando Jacó se aproximou dele, vestindo a roupa do irmão Esaú. Diz assim, Gênesis 27, 27. O pai aspirou o cheiro da roupa do filho mais velho e o amado, e o abençoou e disse: eis que esse é o cheiro do meu filho, e o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E Jacó se encheu de alegria, porque pela primeira vez ele se viu amado, respeitado e abençoado pelo pai. De tanto ouvirem chamarem-no desonesto, ele se transformou no enganador.
Aí, diante de um Isaac cego, Jacó disse: Pai, eu já fiz o que Isaac disse: qual é o seu nome? Ele encheu o peito e disse: meu nome é Esaú. E aqui entra a segunda fase na vida de Jacó. Nessa hora, ele se transforma em Esaú, que era tudo o que ele queria. Essa é a fase em que Jacó perde a identidade. Não podemos perder a identidade querendo ser aquilo que nós não somos, só porque as outras pessoas querem que nós sejamos. A pior coisa na vida de uma pessoa é perder a sua identidade. E Jacó, naquele momento, perdeu sua identidade. Deus quer que hoje você tome posse da sua identidade original. A identidade, aquela identidade que Deus criou você para ser. Não seja aquilo que os outros disseram que você é ou que dizem que você tem sido. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós fizemos um pacto de mudança. Tudo que é sobrenatural pode acontecer em nossas vidas. Tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus, nós podemos receber. Mas por que é que não recebemos então? Ou por que ficamos pensando naquilo que as pessoas dizem que somos? Ou então, por que nós incorporamos um outro personagem que não é você mesmo, como fez Jacó quando incorporou Esaú? Quando eu e você começamos a viver e a ser a pessoa que Deus criou, nós seremos então, e aí a nossa sorte começa a mudar. A minha vida só mudou depois que eu me conscientizei que eu não tinha que competir com meu irmão para ser igual a ele, ou melhor do que ele. A minha vida só começou a mudar quando eu descobri que o que Deus tinha para a minha vida era um plano tão bom ou muito melhor do que o plano que Ele tinha para a vida do meu irmão. E hoje nós somos muito amigos e ele se confidencia comigo. Imagine que eu queria ser como ele. Se nós não acreditarmos que Deus tem um plano de vitória para nós, para as nossas vidas, ninguém vai acreditar. Não perca o seu alvo. O ser humano é aquilo que ele sonha ser de acordo com o plano de Deus para a sua vida. E foi por isso que Deus trouxe você, está fazendo você ouvir isso. Você é um filho de Deus. E Deus quer te dar um presente. E o presente de você é um novo nome, uma nova identidade. Uma identidade de acordo com a vontade dele. Você não é o resultado dos percalços da sua vida. Você não é o resultado dos erros e das frustrações da sua vida. Você é aquilo que Deus quer fazer de você ainda. E não adianta, a minha avó se converteu com mais de 80 anos. Ela era cega. E depois que ela aceitou Jesus, ela ouvia as músicas, ouvia a palavra, e mesmo cega, ela morreu com 99 anos, ela cantava em cima da cama, louvava a Deus, glorificava o nome do Senhor. Meu pai se converteu com quase 80. E assim, nunca é tarde. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para Deus transformar a sua vida. Hoje, eu e você temos que pegar tudo aquilo de pejorativo que disseram de nós, tudo aquilo que nos magoou, que nós achamos que as pessoas nos amaram menos, nos abandonaram, e vamos jogar tudo no lixo. Se for preciso, queime, escreva e queime. A vida com Deus não é uma novela e nem um filme. Não é nada disso. O desejo de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Felicidade. Deus nos fez para sermos felizes. Deus quer nos levar a outra dimensão. O nosso problema é que muitas vezes queremos viver só nessa dimensão. A vida com Deus não é um palco no qual nós incorporamos várias pessoas ou vários personagens. Não é nada disso. Para sermos felizes, temos que deixar de lado e esquecer que os outros falaram ou falam de mim e de você. Não permita. Temos que esquecer e deixar de lado também tudo que nós fizemos que nos entristece.
tudo que fizeram conosco e que nos entristece. E seguir em frente. Voltando ao texto, eu e você não precisamos ser Esaú, o irmão mais velho, o favorito do pai, o viril, aquele admirado por todos. Sabe por quê? Aquele que é bom, que tem o melhor de Deus para a sua vida, é aquele que se aproxima mesmo de Deus. Primeiro, nós não precisamos ser Esaú, em primeiro lugar, porque Esaú foi único. E se Deus quisesse outro Esaú, ele teria criado. Deus não quer outro Esaú, ele quer um Esaú e um Jacó. Uma Nara e um Renato e um Jonathan. Ele não quer 3 Jonatas nem 3 Renatos. Em segundo lugar, porque Esaú é muito pouco. Deus tem muito mais para você. Mas Jacó recebeu a bênção, apesar de ter enganado o pai. Mas 5 minutos depois, ele sentiu o gosto amargo do engano. Ele recebeu aquela bênção do pai naquele momento, e o pai, achando que ele era Esaú, ele perdeu em seguida a família. Ele teve que abandonar a família, a mãe, o pai, o irmão, e teve que sumir no meio do deserto chorando. Diz assim a palavra de Deus no versículo 36. Esaú disse a Jacó: não é com razão que você se chama Jacó, enganador? Pois por 2 vezes você já me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que meu pai tinha para mim. Ou seja, ele se tornou aquilo, primeiro, que ele achava que era, e segundo, que as pessoas diziam que ele era. E Jacó saiu sem rumo pelo deserto, e deve ter dito assim: quem sou eu? Eu nasci Jacó, mas tentei ser Esaú. Mas quem sou eu? Muita gente se sente assim, sem identificação com a família, com os amigos, com a igreja. Na verdade, muita gente se sente no deserto. Na correria da fuga, ele não levou nenhuma muda de roupa para deitar sobre ela. Ele saiu correndo, com medo do irmão matá-lo, e também com medo do pai tê-lo amaldiçoado. Tanto é verdade que ele teve que reclinar a cabeça sobre uma pedra. Está lá em Gênesis 28:11. Tomou Jacó uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Não levou nada. Mas de repente, olhem que história interessante. Abre uma porta no céu e uma escadaria desce do céu, e anjos vêm descendo e subindo. E o versículo 13 diz que perto dele, Jacó, estava o Senhor. As pessoas em geral dão muita importância à escada que vai para o céu, sai do céu para a terra. Mas o mais importante nessa passagem é o fato de que Deus abriu a passagem para que nós pudéssemos ir até Ele. É Ele, muitas vezes, que desce até nós. O Senhor estava perto de Jacó. Não foi Jacó que foi a Ele. O céu se abriu e Ele veio estar perto de Jacó. É Deus dizendo para mim e para você: eu trouxe você aqui e eu estou com você. Você está vivendo dias difíceis, às vezes até dificílimos, mas eu estou com você. É o que ele diz no versículo 15 do capítulo 28. Eis que estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Ele acordou no meio da visão e disse: esse lugar não é outro senão a porta dos céus. A porta dos céus que se abre para quem sonha. Nós não podemos viver a vida nas nuvens, só sonhando. Mas também não podemos ser chão e terra. Porque o sobrenatural também acontece em nossas vidas.
O problema do ser humano, muitas vezes, é que nós empurramos a vida com a barriga, protelamos as coisas, protelamos as decisões, nós muitas vezes pecamos, mas não assumimos, erramos, mas não queremos assumir nossos erros, e aí o que acontece? Muitas vezes nós nos colocamos na defensiva. Deus não procura super-homens nem super-mulheres. Deus deu testemunho de 3 homens. Um deles era o mais manso da terra, Moisés. O outro era o homem segundo o coração de Deus, Davi. E o outro era Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Esses 3 homens, Moisés, Davi e Abraão, tinham intimidade com Deus. E quando lemos a Bíblia, vemos que esses 3 homens erraram inúmeras vezes. Eles muitas vezes fizeram aquilo que não era do agrado de Deus, mas eles souberam pedir perdão e seguir em frente, sem mágoa de Deus, sem problemas com eles mesmos. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Todos os que vêm a Ele salvam. Ele não faz acepção para salvar, mas depois que entramos no caminho, Ele escolhe. Porque para reclinar a cabeça no peito dele, só João. Para ver a transfiguração, para ver ele transfigurar-se diante das pessoas, só 3 viram. Para revelar certas coisas, só para algumas pessoas. Por quê? Porque Deus ama os sonhadores. Porque ninguém entende mais de amor do que Deus. Deus é romântico e gosta de uma alma romântica. Davi tinha um monte de defeitos, como nós vemos na Bíblia, mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele enganou, colocou o homem à frente de batalha para morrer, adulterou com a mulher daquele homem. O outro que Deus chamou de o homem mais manso da terra, antes de se converter, matou um homem egípcio e o enterrou na areia. Abraão, que era amigo de Deus, contou uma mentira terrível, que quase acabou com o reino do Egito. Ele mentiu. Eles erraram como qualquer um de nós erra, mas eles tinham algo que muitas vezes não temos. Eles amavam a Deus. E sobre esse amor que brotava no coração deles, só Deus sabe. Eles gastaram suas vidas não apenas para construir suas próprias vidas. Eles gastaram a vida construindo o reino de Deus. Quando a minha pastora morreu, eu fiquei imaginando, ela deixou um império para Deus. Ela fez 3 creches e 4 igrejas. E quando ela morreu, está tudo aí ainda. Ela passou uma parte da vida, depois que ela aceitou Jesus, vivendo para Deus. O salmista Davi diz: não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi fez salmos lindos para Deus. Abraão saiu de casa, saiu da sua parentela, porque Deus mandou que ele fosse, sem saber para onde ia. Moisés largou a glória do Egito e foi viver no deserto com um povo escravo, pobre e murmurador, que falou mal dele o tempo inteiro, só porque Deus mandou. Deus chama muitos, mas só os escolhidos obedecem cegamente. E esses são a menina dos olhos de Deus. Mas voltando a Jacó, aquele rapaz que era Jacó estava no limite. A maior prisão que o homem pode enfrentar é a sua consciência. O passado faz sombra em cima dos planos do futuro. E por isso, os planos muitas vezes não vão para frente. O tempo passou para Jacó. E Jacó devia pensar assim: olha, quantas cabras e bois eu tenho. Mas no fundo ele lamentava porque não tinha o perdão do seu irmão. Deus fez com que Jacó prosperasse. Ele olhava e via o rebanho dele crescendo e ele prosperando, mas ele não vivia bem, porque ele não vivia bem com sua família. Ele tinha muitos filhos, riquezas, mulheres, mas a consciência dizia: mas você não tem paz e nem o amor da sua família. Você saiu de lá fugido. E naquele dia Jacó foi ao seu limite. Ele tinha muitas coisas, mas não tinha paz e alegria dentro dele. E foi aí que ele viu um anjo. Mais uma vez, lá vai Jacó de volta para se consertar com o irmão.
dessa vez com suas mulheres e filhos. No caminho aparece o anjo. Ele foi até o anjo, aí ele agarrou o anjo e perguntou: o senhor é da terra? O anjo diz: não, não sou da terra não. De onde você é? E o anjo diz: do céu. E o anjo diz: me deixa ir embora. E ele disse: não, você só vai depois que me abençoar. Ou seja, depois que curar esse meu problema de consciência. Mas eu não sei se ele me perdoou. E no fundo o que ele queria dizer: não me deixe com esse vazio que eu sinto na alma. E o anjo então, diz a palavra de Deus, tenta sair. Irmãos, um homem não pode segurar um anjo. A Bíblia diz que um anjo matou numa noite 185 mil soldados da Síria. Eles são mensageiros de Deus para nos guardar e nos dar livramento. E agora o pobre do Jacó agarrou o anjo e disse que o anjo não ia sair dali. Ele dizia: só sai daqui depois de me abençoar. Aquilo era um teste para ver se ele ia soltar. Deus gosta de desafios. E então tocou na coxa de Jacó. Jacó andou o resto da vida dele mancando. Por onde ele passava, as pessoas viam aquilo. Ele mancava, mas ele estava com a bênção dele. Já estava amanhecendo e Jacó não largou o anjo. E o anjo perguntou para Jacó: e é agora que a vida de Jacó muda. Qual é o seu nome? Já perceberam que por várias vezes perguntaram a Jacó qual era o nome dele? Qual é o seu nome? Nessa hora, Jacó deve ter pensado muito. E deve ter dito dentro de si: esse é o meu problema, anjo. Isso é que causa a minha crise. Mas ele se encheu de coragem e disse: meu nome é Jacó. A vida toda, a crise dele era por causa do nome que os pais deram a ele. Agora um anjo pergunta qual é o seu nome. Se não batalhar, irmãos, a gente não recebe. Se a gente não estiver disposto a pagar o preço da mudança, a gente também não recebe. Deus não tem filhinhos de papai. Quando o anjo perguntou o nome dele, ele poderia ter dito Esaú, porque afinal de contas ele já tinha usurpado a identidade do irmão. Mas ele sabia que não era verdade. Ele não nasceu Jacó, mas ele se transformou Jacó num enganador no meio do caminho. Ele precisava reconhecer a sua fraqueza perante aquele anjo. Ele precisava reconhecer a fraqueza antes de ser transformado. Deus não transforma ninguém antes que a gente reconheça aquilo que nós realmente nos tornamos. Nós temos que reconhecer. Ele precisava reconhecer a sua fraqueza antes de ser transformado. Então ele disse que o nome dele era aquele que passa por cima, desonesto, enganador. O anjo deve ter olhado nos olhos dele. Eu imagino o Senhor dando um sorriso e dizendo para ele que ele passou no teste. Porque ele mentiu para os homens, mas ele não mentiu para Deus. A gente pode mentir para todo mundo, mas a gente não consegue mentir para Deus. Enquanto a gente não diz a verdade para Deus: olha Deus, a minha dificuldade é que eu não te amo. A minha dificuldade é que eu não te perdoo porque eu passei por isso, isso e isso na minha vida. A minha dificuldade é porque eu não me perdoo por ter feito isso. Deus não quer super-homens, nem super-mulheres. Ele quer quem tenha vontade e coragem. Ele não negou a sua natureza. Jesus disse: eu não vim para os sãos, e sim para os doentes que precisam de cura. Nós temos que dizer a Deus: Senhor, eu tenho um problema, mas eu quero ser transformado. E Deus fez com que ele descobrisse que o nome dele nunca foi Jacó. E também nunca foi Esaú. Então Deus deu um outro nome para ele. Ele, quando nasceu, os pais deram o nome de Jacó. Depois ele tomou o nome do irmão e se chamou Esaú. E Deus deu um terceiro nome para ele. Deus disse a ele: seu nome é Israel. Israel significa príncipe com Deus. Aquele que luta com Deus e persevera.
E o anjo continuou dizendo: seu nome é Israel, porque você lutou com os homens, lutou com Deus e prevaleceu. Deus criou você para ser um guerreiro que luta com homens, que luta e prevalece. Eu e você nascemos para lutar e vencer, para lutar e prevalecer, não é para entregar os pontos. É por isso que Paulo disse que nós somos mais do que vencedores, porque na nossa luta nós prevalecemos contra tudo e contra todos, porque não lutamos sozinhos. Ele nos criou para sermos vencedores, porque nós vamos prevalecer. Eu e você não somos nem Esaú e nem Jacó. Você é alguém que Deus criou para prevalecer. Então, você pode se perguntar: mas pastora Mara, por que é que você tem tanta certeza de que eu vou prevalecer se eu lutar? Porque aquele que estava perto de Jacó, quando ele viu a escada e disse a ele que não o desampararia, ele também disse a nós. Antes disso ser assunto aos céus, ele disse, subindo aos céus, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai mais se curvar diante dos problemas, porque diante dos problemas você vai lutar e prevalecer. Se você sente um vazio na alma, se alguém disse ou diz que você não é nada, se você já foi abandonado alguma vez, se você se sente injustiçado, ou se você muitas vezes se sente sem saber o que fazer da sua vida, se você sofreu calúnia, difamação, se você foi desprezado por alguém, sofreu por amar e não foi amado, você que teve ou tem medo do futuro, traga os seus medos, traga os seus traumas para diante de Deus. Nós vamos orar por nós mesmos e por você. Você não é o que os outros dizem de você. Você não é o que você pensa que você é. Porque muitas vezes nós dizemos a nós mesmos: eu não presto mesmo para nada, eu não vou para frente, eu não vou conseguir. Você é o que Deus escolheu para você ser. Prepare-se para ter o seu nome mudado. Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua misericórdia.